Neste ano, estamos comemorando 40 anos de história da comunidade São Cristóvão. Foram 40 anos de muita fé e muita dedicação, de várias pessoas que passaram por aqui. Como uma pequena homenagem a todos aqueles que já estiveram em nossa comunidade, trabalhando, ajudando ou visitando, vamos contar um pouco desta linda história. Como comecei com a comunidade desde lá do início, a gente começou na escola. Um grupo de mulheres do bairro resolveram se encontrar nos finais de tarde dos sábados para a reza do terço. Com o tempo, aí se formou, juntamente com a irmã Isabel, que na época era lá da Matriz, com o Frei Moacir também, se juntaram para que tomassem conta disso. Então, esses jovens, que formou depois um grupo, que é o Grupo Jusca, eles celebravam como se fosse uma celebração normal, só que não tinha a presença da Eucaristia, né? Pegavam o folheto, a irmã entregava o folheto de todos os sábados, a gente fazia por aquele folheto, na época eu ajudava também, porque a gente era, eu e o meu marido Sérgio, nós éramos os colaboradores com o grupo de jovens, e isso foi um ano ou dois assim, dessa maneira, até que então depois surgiu a comunidade, né, São Cristóvão, comunidade no bairro, que construíram o pavilhão aí, então passou a ser celebrado lá essas celebrações, que até a redor era tábuas no começo e só tinha o coberto, e o chão era com brita e depois foi feito um chão de piso polido. E nós colocávamos umas mesas que foi emprestada lá da Matriz e bancos. A gente fez um palco para começar a celebrar em cima daquelas mesas. Nós subíamos com uma escadinha lá que tinha e montava o altar lá em cima e nós rezávamos lá. Mas no ano de 85, quando que teve as missões, então foi escolhido pessoas para ser ministros da comunidade, porque até então nós buscávamos ministros emprestados de outras comunidades para celebrar com nós uma vez por mês os cultos. Então tinha a dona Amélia Gabriel, que vinha lá do Pilão, e depois mais tarde a gente buscou também a dona Albina Dervanoski, que também celebrava para nós. Aí o Frei vinha uma vez por mês a rezar a missa, então. Quando foi escolhido os ministros, que eu fui uma também dessas escolhidas pela comunidade, e mais a dona Maria Schering, o Celso Dus e a dona Elza Baggio, que nós fizemos o curso. E depois de nós ordenados ministros lá no ano de 1986, foi ordenada ministra, daí nós não tinha sacrário, não tinha onde deixar a Eucaristia ainda. Nós celebrávamos nos domingos de manhã, sempre foi no domingo de manhã, né, as celebrações. A gente buscava a Eucaristia lá na Matriz, antes que começasse a missa das 8h30 lá na Matriz, e depois que acabava o culto aqui, que era às 9h da manhã, nós levávamos a Eucaristia de volta lá na Matriz de novo. E os santos que nós tínhamos em cima do altar, nós deixávamos na Isolde Costa. A gente arrumava a mesa, colocava o São Cristóvão ali do lado, tudo o que a gente usava aí para o altar, nesse tempo ficou lá na Isolda, então. Nós éramos um grupo muito unido e bastante pessoas que participavam. Tipo o grupo de jovens também, para as missões, foram eles que visitaram casa por casa para convite para as missões. Eles estavam em 64 integrantes no grupo de jovens. Era um grupo bem forte, muito batalhadores, fizeram um trabalho muito bonito. Foi assim, excelente. Saudando então todo o pessoal de Xaxim, mas de modo especial o pessoal das famílias que fazem parte do bairro Doutor Ari, lá de Xaxim, a qual eu tenho boas recordações. Me recordo que, estando pároco de 81 a 88, nós rezávamos ainda numa escola e, na oportunidade, os motoristas iam até a Rondinha. Visto que o bairro estava crescendo,
Então acho que tomamos uma decisão acertada, uma parceria entre os motoristas e várias famílias aí do bairro para formar uma comunidade oficial. A Polícia Federal já tinha proibido mais uma vez fazer até Rondônia porque pegava a estrada federal. Então tomamos a decisão, compramos um terreno, fizemos um salão com ajuda, com muito suor, com muita perspectiva e conseguimos, há 40 anos atrás, fazer a primeira vez a procissão lá. Olha, foi uma surpresa, apesar dos frios, parece que era muito frio na época, mas foi muito bonito, muita gente e certamente as lideranças e os motoristas, essa parceria que fizeram no bairro Torari, fizeram que crescesse e tornasse o bairro tão grande como temos agora. Então eu queria saudar a todos os pioneiros, mas todos aqueles que deram continuidade para viver a fé junto com os motoristas, para que seja um momento e um local de encontro daqueles que procuram viver a fé e aqueles que andam pelas estradas levando também o transporte e o progresso. Nós viemos morar aqui em Xaxim faz mais de 50 anos e naquela época nós tínhamos um desejo de montar uma comunidade no nosso bairro. Aí nós, quase os outros bairros tinham comunidade e nós não tínhamos. Aí nós formamos até uma diretoria para nós conseguir ter no nosso bairro a nossa comunidade. Começamos numa escola que tinha aqui, no bairro do Toreiro Nada, as primeiras missas, e depois fomos comprar uma área de terra. Então nós compramos do Joãozinho Matiello 7.000 metros de terra. E aí nós começamos a trabalhar na comunidade. Então nós formamos a diretoria e por aí nós começamos a ver dessa área de terra e nós conseguimos, naquela época, nós tínhamos o Frei Moacir Longo, que era o nosso pároco, e daí nós fomos pedir a ele o seguinte, se ele tivesse um pouco de dinheiro para nós emprestar, para nós dar a entrada nessa área de terra, e nós compraríamos essa área de terra de 7.000 metros. E assim nós o fizemos. O padre emprestou na época, acho que foi R$2.000 naquela época, o cruzeiro que fosse, e nós pagávamos R$1.000 por mês de prestação, mais 5 prestações, para nós concluir essa compra dessa área de terra. Aí compramos a área de terra e começamos a comunidade. Então a primeira diretoria foi formada com o Luiz Montanha, o Valdomiro Estrapação, o Antoninho de César, o Geraldo Gabriel, eu estava naquela lista também, o Sérgio Matiello, o Nives Roman, o Ricardo Mulando e o Capelão, que é o Valdir Capelão, e o Geraldo Gabriel também fazia parte dessa primeira diretoria. O que iniciou a comunidade foi lá na Rondinha, que o Montanha resolveu de fazer uma festa com nós, arrumou os motoristas festeiros para fazer a festa de São Cristóvão lá. Daí se reuniram o Antoninho, o Vicêncio, o Estrapação, o cabeça era o Montanha, o Riquelmo, que é meu marido, e daí tinha mais, coisa que eu não me recordo todos eles que eram. Daí o Montanha deu uma ideia, deu uma ideia para levar São Cristóvão fora da BR, que dava muito transtorno na BR. Então eles resolveram de arrumar um lugar. Daí falaram com o Joãozinho Matiello que foram ver se desse um terreno. E o Joãozinho Matiello colaborou, confirmou. Daí foi comprado esse terreno do Joãozinho Matiello. Daí foi construído o pavilhão, depois foi indo... O Montanha foi sempre à frente da comunidade, que hoje até coitadinho não está mais aqui. Mas ele puxava todo mundo. E aquilo lá formou uma coisa muito bonita. Foi muito bom a gente ter levado aqui, daí depois fomos construindo. A comunidade foi crescendo, foi se ajeitando e assim formou a comunidade de São Cristóvão. Aí uniram junto a colônia e o motorista, daí foi unida a comunidade com esse propósito de
a juntar as duas classes, né? Colono e motorista, que o São Cristóvão ajuda os colonos também. Até num domingo de tarde começamos lá a roçar, tirar o milho, limpar para fazer o esquadro do barracão. E daí fomos fazendo devagarinho, né? E aí foi começado então a metade daquele pavilhão lá, que daí começamos já no mês seguinte, que daí o Frei aqui, o vigário ofereceu um dinheiro para nós, pegamos um dinheiro emprestado e já iniciamos o barracão. Aí começamos lá, fazer as festas lá e rezar o culto e tudo isso aí para frente ali, né? Depois então veio a Nossa Senhora de Lourdes, que também começamos mais uma festa daí, Nossa Senhora de Lourdes, daí fomos ampliando e o barracão seguiu e vai. E daí, por exemplo, entrou outra diretoria, começou então a igreja. Os bancos da igreja, as portas, foi tudo eu que fiz lá. Meu Deus, o pessoal, era só dar um grito lá que no sábado enchia de gente lá para começar a trabalhar. Todo mundo trabalhava, todo mundo arregaçava as mãos, enxada, foice, o que precisava lá. Piconela para fazer valos, uma coisa, mas todo mundo trabalhando. Doações veio bastante. Doações vinham de tudo quanto era lado, era só procurar. Sim. Meu Deus. E foi assim, muito fácil, porque se reunimos lá, era só falar, os motoristas quando voltavam, chegavam lá para ajudar, e colono chamava ali, já, o pessoal da Limeira, o pessoal do Pilão de Pedra, tinha pessoal na nossa região aí, todo mundo vinha ali dar uma mãozinha. Primeiro passo nós fizemos a churrasqueira. Depois nós fizemos o primeiro metade de um barracão que temos lá. Depois na outra festa concluímos todo aquele barracão. Na outra, ou na terceira depois, fizemos o outro barracão todo. E hoje nós estamos aí com 4.000 e poucos metros de área construída. Nessa festa toda que nós fizemos, nós devemos grande parte também para os motoristas, porque nós temos a grande participação dos motoristas junto com nós. A primeira festa ali então, no meio do barro, chuva, daí os carros atolavam, tinha que ajudar a empurrar e assim por diante. Tudo daquele jeito. As procissões então, começavam de manhã e até meio-dia. Desde aquele tempo lá até hoje continua desse jeito. Os primeiros anos nós fizemos 2, 3 festas, tudo embaixo, nós fazia com as taquaras, fazia os barracões, punhava as lonas dos caminhões em cima. Inclusive nós temos fotos, é a churrasqueira, a primeira churrasqueira, nós fomos com a retro, fizemos aquele buraco, e o tempo naquela época era muito frio, nós fizemos a festa com neve, pegamos neve também, e aquele frio nós fizemos aquela churrasqueira grande, que na primeira festa acho que foi mais de 1.000 kg de carne naquela época, e o tempo de chuva. Aí inventamos de pôr também os barotes de pé, os eucalipto, se era vir chuva nós ia ter que cobrir, porque não tinha onde pôr ia chover, como é que tu ia assar carne? Bom, fizemos essa festa. Geralmente era dias que tinha chovido e era frio na época daí, né? E daí então a gente pegou e foi organizando, daí fazia até inclusive uma época ali ele fez fizeram uma cozinha, sabe, fecharam de tábuas, coberto de lona, para a gente aguentar o frio. Então nós tínhamos um fogareirinho pequeno para a gente esquentar a água para fazer o café e fazer chimarrão, porque para poder aguentar o frio, né? E daí quando a gente fazia saladas, na época nós fazia maionese e tudo, então a gente fazia, já geralmente cozinhava num tacho a batatinha e depois trazia aqui para fazer maionese. A gente fazia o creme, lavava as verduras, tudo acedia a casa para ir organizando, né? E através daquilo a gente foi começando a melhorar cada vez mais, para começar a construir. Fizemos a primeira parte do pavilhão, aquela época então ia com chão batido, porque não tinha condições de fazer o piso por enquanto, porque era tudo novo, né? Lembro muito bem que me marcou bastante quando que o Frei Moacir veio para dar a bênção nos caros, que eu já estava ajudando, como sempre ajudei, né, nas celebrações ali.
ele se congelou na hora da bênção dos caras, ele dava a bênção e as mãos congelavam. Do frio que estava, eu segurava o guarda-chuva para o Frei Moacir e ele abençoava os caras que passavam. E quando que ele parava de abençoar, deixava o asperge para mim, ia numa corrida lá esquentar as mãos na baraquinha lá que tinha o fogareiro. Eu lembro muito bem quando fazia as festas. Nós cantávamos lá fora. Tinha as lonas, mas daí a missa era fora. Sem microfone, sem nada. Terminava a missa, nós não tinha mais voz. E o Natalino, que era o violeiro, mas canto mais alto, mas não dá. Que tem limite, né, gente? Quantas festas assim. E quando nós começamos também, uma história que eu sempre conto, aí nós chegamos no domingo, nós temos uma reunião, vamos ter que ter o santo, São Cristóvão. Mas nós falamos, na segunda a gente vai lá e pega aquele São Cristóvão que está na rondinha e nós ia trazer para cá. E quando nós fomos nas segundas, não deixaram nós tirar o São Cristóvão. Daí qual é que nós ia fazer? Domingo outro ia ter a festa. O que vamos fazer? Alguém lá diz, Albert, tu conhece lá em São Paulo, que eu ia fazer compra, que tem um mercado. Tu vai lá em São Paulo, tem um lugar lá, o Luiz Montanha disse, tem um lugar que compra só santo. Mas eu não conhecia nada, mas enfim, fui lá, falei na segunda-feira com o Frei Alfonso, que ele estava aí, que o Frei Moacir tinha ido viajar. Ele disse, eu digo, Frei, me dá uma fotografia desse São Cristóvão, que eu vou lá em São Paulo, eles vão me enfiar qualquer santo, eu não sei o que eles vão me dar lá. Enfim, procuramos, não achamos, diz ele, ó, vai lá meio escondido, bate uma foto daquele São Cristóvão e pega igual. Tá, bateu uma foto, foi lá para São Paulo. Chegamos lá na rodoviária, perguntei para o cara, diz, ó, tal rua lá vende santo. Fomos lá, comprei o santo. Compra o santo, embrulha, deu um pacote grande e pega aquele santo para pôr num táxi, não vinha e no fim pega aquele santo nas costas, leva até a rodoviária. Aí chega na rodoviária, não carregamos santo. Digo, meu Deus, por que não carrega? Não, porque vocês tem um pedaço ruim de asfalto, que era um buraqueiro que o ônibus trupidava, diz ele vai estourar, nós não se comprometemos, não levamos. Digo, mas o que eu faço? Eu digo, eu vou levar no lado meu no assento. Aí até tudo bem dizer, se tu pagar uma passagem, porque disse, não, tu tira o lugar de alguém, né? Então tu paga a passagem e leva o santo. Aí eu fiz, paguei a passagem, levei o santo e chegamos aí com o santo, graças a Deus. Esse santo que está aí na nossa igreja foi o primeiro que chegou aí. Foi até feita alguma reforma nele, mas é o primeiro que nós tivemos há 40 anos atrás. Faz 40 anos então que eu trabalho, foi muito ótimo, sabe, que todo mundo colaborou, todo mundo foi procurando, inclusive depois até pediram até o Pedro, meu cunhado, hoje em memória também, daí ele doou mais o lote para a igreja nossa, né? E foi uma coisa muito linda que ele fez, né? Uma coisa que não tinha explicação, né? Porque imagina, naquela época não era fácil, né? Cada um tinha ali um pouquinho que tinha, né? Mas ele foi pronto a dar de presente para a capela nossa, né? De São Cristóvão. Que ficou, isso é uma recordação, ele não está mais hoje, mas a gente não esquece, né, da doação dele também, né? Todo mundo trabalhava unido, todo mundo queria ver ir para frente a festa, né, organizar para nós poder fazer, né, nossos pavilhões, tudo como que era para ser, né, porque era o que a gente queria, né. Imagina, para nós foi muito lindo de ter feito a capela aqui perto, né, que a gente não esperava, né, mas valeu a pena, porque eu disse 40 anos, uns dias, né, que a gente trabalhou. E eu acho que até agora, né, todo mundo trabalhou sempre bem, sempre colaboraram, também as diretorias, todas elas que entraram até hoje, né, todas continuaram sempre fazendo pelo melhor do nosso lugar aqui, né, da capela. Então, e assim foi crescendo a sociedade, fomos crescendo e hoje está um exemplo aí para a população. Eu digo hoje, nós fizemos a maior festa do Colônia Motorista, é a nossa aqui da região, e eu espero que continue por resto da vida sendo um sucesso e essa comunidade cresça bastante como está hoje. Tudo isso fica na história da gente, fica marcado, é coisas que bem emocionante. Para mim, pelo menos, marcou muito esses pontos assim. E esperamos que continue essa devoção aos santos, tanto para São Cristóvão como Nossa Senhora de Lourdes, que a gente
tem eles como padroeiro na nossa comunidade e eles são um santo muito forte, sempre abençoou a comunidade, abençoou todas as pessoas, enfim. Nós acho que somos bem privilegiados na comunidade porque São Cristóvão está protegendo todos os sócios, os que participam aí nas festas, todas as festas que aconteceram, que a gente acompanha todas elas. Graças a Deus estamos aqui ainda. Todas essas histórias que acabamos de ouvir aquecem o nosso coração e enchem cada dia mais todos nós com muita fé em São Cristóvão, fé em Deus. Por isso, nós queremos agradecer todos aqueles que passaram durante esses 40 anos fazendo parte dessa história. Aqueles que já partiram, aqueles que estão junto conosco e que, de qualquer forma, estiveram contribuindo com a construção da nossa comunidade. Hoje, nós somos uma comunidade de pessoas que se dedicam, que estão sempre dispostas a ajudar. Temos uma boa estrutura, não só material, mas principalmente espiritual. Nós sabemos que nós estamos no caminho certo, evangelizando e ajudando a construir o reino de Deus aqui na Terra. Então, a você que esteve contribuindo durante algum momento desses 40 anos, que está hoje aqui contribuindo com essa festa, o nosso muito obrigada e que venham mais 40 anos. Ó Senhor São Cristóvão, que atravessou a correnteza do rio, com firmeza e segurança, carregando o menino Jesus. Fazei que Deus se sinta bem no meu coração, só assim eu terei firmeza e segurança também.